Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí. Hoje nós vamos estar em bancada com o A14 5G, tá bom? Aparelho muito recorrente na bancada. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês a forma que eu utilizo, tá? Para fazer esse reparo. É uma aula bem prática, não vai ser tanto teórica. A gente vai falar mais de solda mesmo e dos procedimentos aqui que eu costumo fazer para também evitar retorno e tudo mais, tá bom? Primeiramente, vou testar esse aparelho na fonte para vocês verem, tá? Esse é o A14 5G, tá? A146, perdão. Ó, injetando aqui, ó, polo positivo da bateria. Não temos consumo primário, nada. E agora eu vou pressionar o power. Aqui o power aqui, ó. Com a minha pinça eu vou vir aqui, ó, pressionar aqui. Aí, ó. Travou em 156, 157, fica nessa oscilação baixa aí. Esse parâmetro é muito comum nesse aparelho, tá? Se trata de um defeito crônico. Nesse modelo aqui, o 5G, o comum é travar nessa média, 150, 160. No 4G é mais comum dele travar em torno de 80 mA, tá bom? Vou tirar, colocar de novo aqui e pressionar o power novamente para vocês verem. Ó, foi, travou novamente. Solta o power, fica travado ali, tá? Então nós vamos estar fazendo aí o reparo nessa placa. Lembrando que esse consumo de 100 e pouco, a memória já começou a trabalhar com esse consumo, porém nesse aparelho nós temos o que? Uma eMCP, que é uma memória integrada com a memória RAM. E aqueles pads que rompem embaixo da memória é os pads relacionados à memória RAM. Por isso o consumo não é tão baixo como 40, 50, é um consumo um pouco mais elevado, entendeu? E nesse aparelho aqui, na verdade não é uma eMCP, tá? Perdão. Esse aqui é uma uMCP, porque esse aqui é o 5G. O 5G é uma uMCP, porque é uma memória UFS. Agora o 4G é uma eMCP, tá bom? Então, vou tirar esse parafusinho aqui da placa. Tirar a tela. Tá aí a nossa plaquinha, ó, nunca mexida. A numeração aqui. Opa. A146B, tá bom? Essa é a numeração da nossa placa. A14 5G, tá? Vamos iniciar então aí nossa preparação da placa. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa capinha preta que tem, né? Aqui. Vou colocar a estação em 200 graus. Só para amolecer essa cola aqui. E vou retirar ela. $200 graus, tá? É só para amolecer a cola. Já amoleceu já? Vou puxar aqui. Pronto. Tá aí, ó. Retirada. Aquela proteção que vem aqui, né? Agora vamos começar o nosso corte. Como a gente vai trabalhar na memória, a gente vai precisar cortar a blindagem aqui, ó. Um corte aqui e 2 talhos aqui nas laterais, tá? Pronto. Micro retífica. E vou fazer o corte aqui, onde a gente precisa aqui, ó. Pegando aí para vocês.
cortado aí, ó, nossa blindagem. Dá uma sopradinha aqui. Pegar uma espátula. Agora com a espátula eu vou só destacar essa blindagem, ó. Vim levantando ela. Soltei essa parte, agora levanto aqui, ó. Balanço aqui. Já saiu a nossa blindagem aí, ó. Blindagem retirada, a placa já está aí, ó, no modelo que iremos trabalhar, porém agora eu vou só colocar um thermal pad em cima dessa CPU, porque nossa intenção é trabalhar somente na memória, tá? Se for necessário, a gente trabalha na CPU, mas iremos trabalhar só na memória se possível. Vou pegar um thermal pad aqui. Cortar um pedacinho dele porque ele é maior. Pronto. Vou colocar aqui, ó, em cima do nosso processador. Tá? Aí, ó. Aqui está a forma que nós iremos trabalhar. Só falta agora colocar na base e começarmos os trabalhos. Esse aparelho aqui, não só esse, alguns que eu trabalho, eu gosto de extrair fora do microscópio, tá? Então eu vou extrair fora, para vocês conseguirem enxergar. Eu vou colocar a câmera que está na fonte aqui para minhas mãos, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu só mudar aqui. Aqui tá a minha mão. Vou deixar em tela cheia agora para vocês aí, ó. Para vocês conseguirem enxergar eu fazendo a extração, tá? A placa tá aqui, ó, presa no suporte. A iluminação não vai ficar tão boa, mas é só para vocês conseguirem visualizar, tá? Vou colocar um pouco de fluxo aqui. Espátula, tá? E vou começar aqui a aquecer, ó. Estava nos 200 graus, certo? Vou deixar nos 200 graus e vou dar aquele pré-aquecimento aqui de leve, tá bom? Pré-aquecendo. Normalmente eu não fico tanto tempo no pré-aquecimento não, tá? Eu vou ficar uns 30 segundinhos, por aí. Agora eu já vou mudar a minha estação para 350 e o ar tá no 45, tá? Tô utilizando uma Atem. Ó, movimentos circulares em cima da memória. Quando eu ver que ali onde eu arranquei a blindagem, o estanho começar a brilhar, aí eu sei que a minha memória provavelmente já está em ponto de fusão. Não inseri a espátula ainda, vou começar a inserção agora. Pronto. Retirada aí a memória sem dor de cabeça. Vou separar ela aqui, deixar de ladinho. Botar a câmera de volta aqui. Pronto. Só para vocês conseguirem visualizar o que eu estava fazendo, tá? Aqui, ó, a placa tá morninha ainda. Vou tirar essa resina aqui, ó. Retirada. E tá aí nossa placa aí com a memória extraída. Aqui, ó. Podemos ver aqui que temos um pad perdido aqui, ó.
Esse aqui tá bambo. E a princípio só esses, tá? Que são normalmente os mais comuns. Porém, aqui eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço para evitar retorno, tá? Minha taxa de retorno de A14 diminuiu muito de um tempo para cá, quando eu comecei a fazer assim, tá? A parte que eu estava falando, que eu estava observando, quando estava dando calor fora do microscópio, que quando ela entrar em fusão, provavelmente a memória já entrou, é essa parte aqui, ó, onde estava a blindagem. Quando essa parte entrar em fusão, muito provavelmente sua memória já vai estar entrando em fusão também, tá bom? Então aqui a placa ainda está um pouco morna, vamos aproveitar para fazer aquela limpeza. Esse aqui não tinha muita resina, praticamente só tinha de um lado. No outro lado tinha, mas estava tudo grudado na memória. Malha de soldadora. Vou passar primeiramente só o ferro aqui para tirar o excesso. Só ajustar aqui, ó. Aquela limpeza agora. Praticamente limpa a nossa placa sem muito mistério, tá bom? Vou pegar uma esponja mágica aqui para dar aquela limpezinha. Nossa plaquinha tá aí, ó, limpinha pra gente trabalhar, tá bom? Aqui, ó, os pads que romperam. Esse tá rompido e esse aqui tá um pouco bambo, tá? Normalmente é esses dois mesmo que rompem, que é o defeito crônico. Porém, eu vou mostrar para vocês quais que a gente vai fazer. Nós vamos fazer esses 4 todos aqui e esses 2 de baixo. Nós vamos estar fazendo jump em todos eles, tá bom? Mesmo que não esteja rompido, nós vamos fazer para garantir que não retorne, porque com o tempo pode acabar querendo se romper, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço. Antes de qualquer coisa, vou isolar todos esses pads com máscara UV, tá? Esses 4 de baixo. Pronto. E agora os 4 de cima. Na verdade os 3 e o outro a gente vai mexer depois. Pronto. Vou agora colocar a lâmpada UV, tá? Para secar essa máscara UV. Essa não demora muito para secar, é aquela 3 segundos, né? Mas eu gosto de deixar sempre um pouquinho a mais para garantir. Como só rompeu um, vai ser um que a gente vai fazer o caracol. Porém, os outros a gente vai fazer jump também, tá? A gente vai fazer esse jump para garantir que não perca a comunicação, que ela não rompa internamente. Mas ela não, a princípio, não apresenta rompimento. Mas nós vamos fazer para garantir e evitar aquele retorno, né? Um possível estresse às vezes com o cliente. Aqui, ó. Está seca a nossa UV. Vamos começar agora a raspagem aqui para a gente acessar as trilhas para fazer os jumps, tá bom? Vou raspar logo aqui raspar o pad logo.
Essa é a forma que eu faço, tá, pessoal? Isso aqui eu faço para quê? Para dar mais resistência nesse pad. Para se o aparelho sofrer algum tombo aí futuramente, ajudar a não romper esse pad. Uma malha, duas malhas, 3 malhas, 4 malhas. Na parte de baixo, vou raspar os pads. Lembrando que aqui na parte de baixo eu faço 2 jumps. Porém, se você quiser fazer os 4 aqui também, você pode, tá? E aqui o que a gente vai refazer é esse e esse, tá? Agora vem a parte do jump em si, tá bom? Eu estou utilizando o fio da YCS, tá? 004. Eu não gosto daquele fio, por exemplo, eu tenho outro aqui, esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui, ó. Tenho também esse aqui, ó. 0009. Eu acho ele muito fino para um pad de memória, tá bom? Eu utilizo esse aqui, 004 da YCS. Eu acho ele ok. Antes de eu utilizar ele, o que eu também utilizava? Qual que eu utilizava? Que também dava certo. A própria malha de dessolda da 2U, né? Eu abria ela que pegava um fiozinho desse e fazia os jumps, tá bom? Mas agora eu estou fazendo só com essa aqui, 004. Adiciono o fluxo. Vou pegar um pouquinho de solda em pasta. Colocar um pouco aqui e outro pouco aqui. Vamos fazer a solda aí do nosso fio. Eu estou utilizando a ponta faca mesmo por hábito, tá? De já fazer com ela. Porém, se você tem dificuldade, usa a ponta fina, ou a reta, ou a curva, tanto faz, mas alguma das finas para te auxiliar, tá bom? Adiciono solda primeiro nelas, sem o fio. E agora eu vou vir com o fio. Vou fazer primeiro nas que não precisa de caracol. Uma. Dois. Três. E a quarta, que é do caracol que vamos precisar fazer. Essa eu vou cortar. Aqui tá bom. Agora nas de baixo, nas duas de baixo. Uma. Saiu um pad aqui, tá? Mas esse pad é NC. Não se preocupem que eu vou mostrar para vocês o que eu faço com esses pads da lateral. Aqui, duas aqui embaixo soldado também.
A princípio, o nosso trabalho aqui com os jumps já praticamente acabou, né? Esses pads aqui, galera, tanto esses três aqui, ó, 1, 2, 3, e esses três aqui, 1, 2, 3, eles são NC, tá bom? Não são conectados. Então, o que eu faço? O lá de cima já saiu, mas esse aqui, eu pego aqui, ó, o bisturi ou a pinça e retiro eles, tá? Retiro eles. Mais na frente eu vou explicar o porquê eu retiro. Agora eu vou dar uma limpeza aqui. Vou usar a estação aqui só para secar esse isopropílico. Seco aí. Vou pegar outra esponja, porque essa esponja não limpou direito não. Agora sim. Aqui, ó. Soldada, né, nossos fios. Agora a gente vai vir colocando máscara UV onde a gente soldou, tá bom? Aqui, ó. Aqui. Coloquei, cadê a lâmpada UV? Aqui. Secar. E a mesma coisa embaixo, tá bom? Secou, agora embaixo. Seca. Vamos aguardar secar. Pronto, secou. Agora o que eu vou fazer? Eu já vou enrolar o meu caracol aqui para a gente continuar os processos aqui. Eu vou enrolar com a pinça e com o bisturi, tá? Essa pinça minha não tá muito boa, mas é ela que eu tô utilizando aqui assim mesmo. Bisturi na esquerda, pinça na direita. Tô apertando para ele não subir. Tá feito aí. Não é o mais bonito que vocês já viram, mas vai funcionar, tá? Agora eu vou colocar a UV tapando ele todo, né? Sem exagero também na UV, tá, pessoal? Para não ficar muito alto. A gente não precisa ficar raspando também muita coisa. Agora UV de novo aqui em cima. Aqui, ó. UV. Aqui está praticamente finalizado o nosso processo na placa. Agora é só fazer o rebalho da memória e colocar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu faço, os macetezinhos também, tá bom? Quase seco. Tá assim porque é a lâmpada UV, tá? Tá aqui, ó. UV Mini
é da YCS também. Tá bom? E, ó, tá aqui nosso trabalho feito, ó. A UV seca. Eu vou colocar mais um pouquinho, que eu achei ela meio úmida. Agora com um bisturi, a gente vai raspar aqui nesse caracol que a gente fez, para deixar ele exposto, para a gente conseguir soldar a nossa memória aqui em cima. Limpo. Aqui, ó. Tá raspado aí. Agora, o pulo do gato que eu faço, pra gente não ter dor de cabeça na hora de soldar a memória aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de fluxo. Vou só ajeitar esse tamanho desse aqui. Pegar um pouco de fluxo. Colocar aqui, ó. Embaixo também. Não vou nem colocar solda no ferro de solda, não. Vou limpar ele. Limpar. E do jeito que tiver, eu vou vir aqui, ó. Vou limpar mais um pouco. Eu vou vir aqui, ó, dando um toquinho em cada um aqui, ó. Pra quê? Ó, pro caracol, vou dar mais um zoom aqui. Pro caracol ficar com um pouco de solda aqui já, e os outros já ficarem soldados aqui, ó. Por quê? Porque mesmo o fio sendo de cobre, ainda corre o risco de quando eu for soldar a memória aqui em cima, não grudar no fio, porque ele não é esmaltado, porém ele não está com estanho, entendeu? Então aí agora, ó, eles já estão grudados na malha, o meu caracol já está com um pouco de solda, é pouca mesmo, tá, pessoal? É só para ajudar a dar aquela liga. Aí embaixo também, tá bom? Aqui, ó. Show? Tá grudado aqui, ó. E tá praticamente pronta a nossa placa. O que eu vou fazer agora? Para deixar ela de lado ali, a gente já partir para mexer na nossa memória. Vou aplicar breu. Ok? Ó. Por que o breu? O breu vai te ajudar também a fixar essa memória melhor, tá? Como vocês sabem, o breu quando seca, ele vai ficar mais resistente, vai ficar igual uma... Lembra, né? Uma resina. Então, utilizem também um pouco do breu para ajudar vocês. Então, vamos deixar nossa placa agora de lado e partir para nossa memória, que não vai ter muito segredo, tá? Nossa memória aí, ó. Vamos tirar esse pouquinho de resina que tem nela ainda, com ferro. Tiro de um lado, vou para o outro. Retirado. Malha de soldadora. Opa. Só tirar esse pad da placa aqui que tá aqui, ó. Tirei. Pronto. Vou dar uma limpeza agora com a esponjinha. Ficou um resquício de resina aqui, ó. Nesses pads aqui, ó. Raspo eles. Coisa leve.
Pego a esponja. Pronto. Essa memória aí tá pronta para receber o nosso rebalho. Vou pegar a minha base de rebalho. Dá para fazer só no papel toalha também, tranquilamente, tá? Eu já estou acostumado a utilizar a base. Coloquei na base. Pegar minha solda em pasta. Vou secar um pouco ela para não borbulhar e acabar atrapalhando o nosso rebalho. Seca o excesso de fluxo, né? Papel toalha, papel higiênico que você tiver aí. E agora eu vou para o meu stencil BGA 254, essa memória, e vou fazer a aplicação aí da solda em pasta. Pronto, vou segurar com a pinça curva aqui. 350, estação Arno 30, uma Atem, tá? 862D. E vou aquecendo aí minha memória. Tudo entrou em fusão, tá? Para garantir que eu vou soldar todos esses pads, que não vai ter um que vai ficar mais alto que o outro, eu vou vir cortando os pads com o bisturi. Se todos foram cortados, show de bola. Aqui, ó, todos cortaram, tá? Até esse aqui que parece que não cortou, pegou bem em cima aqui, tá? Mas se você achar que está menor, o que você faz? Só nele aqui, ó, dá uma passada aqui, ó, e pronto. Vai pegar em uns 2, 3 do lado, mas é pouco estanho que consegue passar, então não vai te atrapalhar, tá? Agora vamos dar calor novamente. Tá aí, entrou em fusão tudo de novo, tá? Aqui eu já posso retirar meu stencil, tá bom? Temos aí nossa memória rebalada. Lembra aqueles pads que eu arranquei da placa, que eu falei que era NC? Eles são esses da ponta, ó, esses 3 e esses 3. Por que que eu retiro? Como a gente fez jumps aqui, né? Nós fizemos jumps, ó. O breu tá aqui, mas o jump tá aqui, o fio passa aqui, um fio passa aqui, e é bem próximo desses 3 que são NC, ó. Um fio passa aqui, aí tem 2 aqui e um aqui. Esse fio de jump, como tá no meio desses 3, às vezes na hora de eu colocar, pode ser que esse pad NC na placa se conecte com o pad da memória. Não é porque ele é sem conexão na placa que significa que a memória não tem alguma conexão nesses pads aqui. E às vezes, se pegar, não vai ligar, tá bom? Ou pode ser que não pegue uma na outra, mas embole quando você for dar o toquinho e junte mais soldas ali. Então eu retiro, além da placa ali, como eu já retirei da placa, não vai ter lugar para soldar esses 3 pontos aqui, né? Eles vão ficar teoricamente flutuando na placa. Eu venho com o ferro aqui, ó, e retiro embaixo e em cima, tá bom? Não precisa isolar nem nada não, só tirar para não ficar alto e não acabar acontecendo o que eu falei para vocês. Então vamos lá, placa agora aqui no lugar, como eu já coloquei breu para dar uma ajuda, vou colocar pouco fluxo. Não vou encharcar minha placa de fluxo, tá? Creio que assim tá bom.
Vou colocar minha memória aqui. Nem sei onde eu coloquei o thermal pad, mas eu vou pegar outro aqui para proteger nossa CPU. Aí, CPU protegida, tá? Vou alinhar agora essa memória, me baseando nessa setinha aqui, ó, no cantinho. Praticamente alinhada. Vou dar um calorzinho pro breu começar a derreter, que aí ela vai fixar aqui nesse lugar. Para colocar, estou colocando com 350 também de temperatura. O ar, ó, tá vindo daqui, ó, daqui para lá, tirando da CPU, tá? Nunca é em direção à CPU. O canhão tá praticamente na reta da CPU, jogando o ar para frente. Movimentos circulares. Quando o fluxo começar a sair pelas laterais, nós vamos dar um toquinho bem de leve para dar aquela balançada. E depois iremos testar. Ó, começou a sair o fluxo. Opa! Dei mole aqui, minha mão escorregou na mesa. Dei um toque forte demais. Vamos ver se afetou alguma coisa. Mas foi o toque um pouquinho mais forte que o normal. Vou esperar dar uma esfriada. Eu utilizo esse motorzinho aqui também da Mechanic para ajudar a esfriar as placas, tá bom? Vou ligar o motorzinho aqui agora. Eu vou testar na fonte primeiro para a gente ver como é que está o parâmetro na fonte. Se tiver dando indício que está startando, eu vou botar na bateria aqui para a gente ver se já dá raio e tudo mais. Já está praticamente fria a placa. Pronto. Vou colocar aqui na carcaça. Fonte 4.2 volts, zero de consumo. Vamos injetar tensão. Com uma mão eu vou injetar tensão aqui. Ó, continua zero de consumo inicial. E agora vamos pressionar o power. Ó, 200, 300, 400. Tudo indica que está ligando. Vou tentar levantar aqui conectado na fonte para a gente ver se tem alguma imagem. O microscópio não vai focar, mas tem o Samsung aqui na tela, tá? Tirei da fonte. Vamos conectar ao cabo para ver se vai dar protocolo de carga normal. Ver se tem alguma carga aqui, né? 0.6 e agora 1.5. Nos apresenta raio. Ó. Vamos ver se está com carga para nós já ligarmos ele aqui e testar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Está no raio ainda. Ó, 34% nos apresenta. Bom, vou pressionar o power para ligar. Vou utilizar o motorzinho para ele não esquentar tanto, porque a placa ainda está morna, tá bom? Apresentou o Samsung Galaxy. Aí, ó, na tela. E agora vamos ver se ele vai demorar muito para iniciar. É comum, às vezes, tá? Demorar um pouco mesmo na primeira vez que você for ligar ele, tá? Mas depois que ele ligar a primeira vez e você finalizar o aparelho, botar uma pasta térmica e tudo mais,
ele tem que começar a ligar mais rápido, tá? Se ficar demorando muito mesmo para ligar, pode ser que tenha alguma coisa ainda que não ficou 100%. Às vezes também pode ser falha de software já, ou a saúde da memória já não está muito boa. Porém, considerando que o problema fosse só solda, ele não pode demorar tanto não, tá bom? Vamos aguardar, ainda está na primeira tela do Galaxy, ainda está com o Android aqui embaixo, ó. Vamos aguardar aí. Não vou acelerar o vídeo, tá? Essas aulas eu tento postar com o mínimo de edição possível. Então, eu vou deixar aqui para a gente ver o tempo real que ele vai demorar a ligar, tá? Depois que ele ligar, deixa um tempo ligado, carregando e tudo mais. Se tiver com pouca carga também, espera ele ficar com uns 50% para tu ligar ele a primeira vez. Depois que ligar, deixa ele ligado um tempo. Depois você desliga, bota uma pasta térmica, finaliza o aparelho e liga de novo para ver como é que tá. Todo montado, com câmera e tudo mais, tá? Vou deixar aqui com um motorzinho aqui para ajudar, que a placa ainda tá bem morna. Aqui, ó. Samsung Galaxy. O Android ainda está aqui na parte de baixo, ó. Esse Android tem que sair, que é quando vai para o segundo estágio, né, para iniciar. Deixa eu mudar a luz do microscópio aqui. Deixar bem baixinho para vocês conseguirem enxergar aqui. Eu não vou cortar o vídeo, mas talvez se ficar muito longo essa parte eu vou acelerar um pouco, tá? Então eu vou deixar aqui. Já tem uns minutinhos que está ligando. Então vamos ver quanto tempo vai demorar para ligar aí. A primeira vez, tá? Não vou reiniciar ele não, vou deixar aqui para a gente ver. Ainda tá com o Android aqui embaixo. Vamos aguardar. Tô mexendo aqui, tá? Só para colocar o ventiladorzinho aqui para ajudar aqui. Muito assim não dá para vocês verem muito. Mas ainda tá travado na tela do Galaxy e com o Android aqui embaixo, tá bom? Agora saiu o Android embaixo, ó. Saiu o Android embaixo, mas ainda está nessa tela. Vou continuar dando um vento aqui. Acendeu aí, ó. Peraí. Tá com película privacidade, não dá para ficar mostrando no microscópio. Deixa eu colocar no cabo aqui para acender. 1.6.
foi. Pera aí. Aqui, ó. Ainda iniciou o sistema, mas está lento, tá? Vou colocar aqui, pressionar o power. Ó, pressionei e não acendeu. Ele está carregando o sistema, tá? Ó, acendeu agora. Agora ligou, já estou conseguindo mexer aqui no touch, tá? Deixa eu aumentar essa câmera para vocês. Aqui, ó. Já está funcionando o touch aí, ó. Tá bom? Tá até desbloqueado o aparelho, tá? E agora, toda vez vai demorar esse tanto para ligar? Não, como eu falei. Finalizou o aparelho, deixa ele ligado aqui um tempo, testa, vê se vai reiniciar, algo do tipo. Não reiniciou, tá ok? Desliga, limpa tudo, tá? Nós nem limpamos, tá? Só esfriamos a placa. Limpa tudo, coloca uma pasta térmica, coloca uma fita dissipadora de calor também, coloca as câmeras e liga, tá? E vê aí, pode observar que vai melhorar o tempo de inicialização, tá bom? Então, foi essa aula de hoje aí, vou diminuir minha câmera aqui. Foi essa aula de hoje, essa é a forma que eu faço os A14 que chega para mim, tá bom? Você não é obrigado a fazer dessa forma, porém é uma forma que tem dado certo para mim, para evitar dor de cabeça e retornos futuros, tá bom? O aparelho aí ligando. E essa foi a aula de hoje. Até a próxima aí. Valeu!